Se você tem dificuldades em aprender métodos ou funções na linguagem Java, esse vídeo é para você. Por que eu fiz esse vídeo? Eu estava acompanhando a live do Marcos, que ele se intitula como Coda Fofo. Ele faz lives todos os dias aprendendo a linguagem Java. E no dia 66, ele estava resolvendo um problema de geração de validações de senha que envolvia a criação de alguns métodos para fazer determinadas validações. E eu vi que ele estava com uma dificuldade, e nesse vídeo ele estava sendo muito bem assessorado, tá? Eu não lembro quem é a pessoa, eu acompanhei a live, e eu vi que a dúvida do Marcos é a dúvida de muita gente, daquelas pessoas que saem do modelo... não sei se é modelo procedural, que eu posso dizer, e depois tentam resolver e aprender métodos. Cara, isso acontece com, sei lá, 90% das pessoas, tá? Vou tocar um pouquinho aqui da live. Verdade, nossa, básico. Caraca, mano. Se não, claro que se não é falso. Mano, ó, É isso um daí, animal. isso você aprendeu, cara. Agora, esse sentimento aí de se sentir um idiota, de não lembrar de uma coisa óbvia, é um ótimo sinal, mano. Quer dizer que você tá aprendendo, tá ligado? Pô, isso é bom, rapaziada. É, Esse que tá comentando, cara, ele tá mentorando o Marcos de uma forma, tipo, exemplar, assim. Ele não tá codificando, ele tá dando passando umas dicas para o Marcos raciocinar e aprender a como criar métodos para fazer determinadas validações, beleza? Mas antes de eu mostrar como eu faria, como eu programaria este problema em métodos, cara, segue o Marcos lá, acompanha o aprendizado dele, ó. Ele já está no dia 67, ele faz lives quase todos os dias aprendendo Java, e as lives dele sempre tem alguma coisa que tu aprende. Até mesmo eu que estou há muito tempo na área, eu estou olhando e eu estou aprendendo. Tá? E aqui nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como eu faria essa explicação aqui. Tá? Então, olha só qual que era a atividade. Solicitar que o usuário digite uma senha até que ela atenda os seguintes critérios, ou seja, até que ela atenda os seguintes critérios. Então, mínimo de 8 caracteres, pelo menos uma letra maiúscula, pelo menos um número e pelo menos um caractere especial, como exclamação, arroba, cerquilha e enfim. Então, essa aqui era a atividade que eles estavam desenvolvendo lá, beleza? Bom, qual que é a minha primeira dica, gente? Se você tentar pegar e começar a criar códigos em partes menores, assim de cara, fica muito difícil assim de tu assimilar e começar a entender sobre métodos. Qual que é a minha ideia aqui? Primeiro você constrói e faz a sua lógica acontecer e funcionar, tudo dentro do método main, e depois tu começa a imaginar cada parte do teu código como se fosse um métodozinho pequeno. Então, se tu tentar escrever os métodos, tu já vai se perder. Então, a jogada é, vou desenvolver tudo de forma procedural aqui dentro do método main e depois eu vou começar a quebrar em partes menores o meu código. Então eu tenho que solicitar uma senha para o usuário, eu vou usar o scanner para isso, tá? Então eu vou criar um objeto aqui do tipo scanner, que vai dar o system-in. Então eu vou programar tudo dentro do método main, tá, gente? Então, primeira coisa, na real eu vou jogar esse main daqui, né? Eu vou tirar daqui, eu vou jogar dentro do método main mesmo, pronto. E eu vou ficar num while. Por que eu vou ficar num looping? Porque deixa eu trocar o... Porque até que ela atenda os seguintes critérios. Ou seja, eu vou ficar num while true aqui, certo? E aqui eu já vou pedir para ele digitar a senha. String senha e vou pegar a linha que ele digitou. Então, ó, scanner.nextLine, guardei a senha. O que eu preciso validar aqui, pessoal? Eu preciso criar uma espécie de string que vai concatenar erros.
Por quê? Porque se não tiver 8 caracteres, eu já vou dar uma mensagem de erro. Se não tiver uma letra maiúscula, eu vou dar uma mensagem de erro. Só que isso aqui, ele pode cair em 3 dos erros e eu tenho que mostrar os 3 erros para o usuário. Então, em vez de criar uma string aqui, eu vou criar uma string builder para fazer os appends dos erros. Então, new string builder, beleza? O string builder, ele vai evitar que eu fique concatenando strings e não crie vários objetos do tipo string, tá? Então, ele é muito mais eficiente, muito mais rápido do que uma string convencional. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é se a minha senha .length for menor do que 8. Se for menor do que 8, eu já vou concatenar aqui no erros a informação. Então, eu já vou colocar aqui, ó, a senha deve ter no mínimo 8 caracteres. Perfeito? Então, já foi autocompletado aqui para mim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a testar todas as minhas condições que tem aqui, ó. Então, eu preciso pelo menos ter uma letra, né? Que mais? Uma letra maiúscula, né? Que mais? Pelo menos um número e pelo menos um caractere especial. Então, eu já vou colocando na sequência aqui, ó. Não estou pensando em método ainda. Estou fazendo proceduralzão aqui, tá? Então, eu vou criar uma variável booleana que vai ter, ó, tem letras maiúsculas e ela vai ser igual a false. E aqui, eu vou fazer um for each, né? De senha.toCharArray, porque eu quero percorrer todos os caracteres da minha senha. Então, o toCharArray, ó, ele vai me retornar um vetor de char, que eu vou ficar num looping aqui, fazendo o que eu quiser fazer. Então, se for is uppercase, o tem letra maiúscula vai ser true e eu vou dar um break. Pronto. Aqui embaixo do for, o que eu vou fazer? Se não tem, né, letra maiúsculas, eu vou concatenar um erro. Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui que está me atrapalhando esse tamanho de fonte. Eu vou concatenar um erro. Qual vai ser esse erro? A senha deve conter pelo menos uma letra maiúscula. Pronto, beleza. Agora, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou repetir o código. Eu não estou pensando em... Como é que eu posso explicar isso para vocês? Eu não estou pensando em não duplicidade de código, em performance, nada. Eu estou tentando resolver essa atividade de forma procedural, sem pensar nisso. Só vou resolver. Então, beleza. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou criar um outro booleano chamando tem número. Pronto, igual a false. Vou fazer o mesmo laço de repetição. Então, char de c, senha.toCharArray, e eu vou fazer um if isDigit. Então, character.isDigit de c, ele vai verificar se tem um número. Se tem um número, vai ser true. E logo abaixo eu faço o teste, né? Então, if não tem número, eu vou simplesmente concatenar minha string, informando a mensagem de erro. Então, vou botar aqui, a senha deve conter pelo menos um número. Certo? Qual a última informação? É se ela tem caractere especial. Então, eu vou pegar aqui embaixo e vou criar aqui um boolean, tem caractere especial. Aqui ele já fez para mim, ele fez um char e ele está verificando só esses 3 caracteres aqui, tá? Eu poderia fazer o que aqui, né? Vamos lá, eu posso criar uma string chamando de especiais, colocar tudo isso aqui dentro. Nossa, é sensacional o autocomplete, né, cara? E daí aqui, o que eu faço? Eu posso fazer o seguinte, ó. Se os meus especiais .index of do meu C for diferente de -1, significa que ele não encontrou um caractere especial.
Ou melhor, ele encontrou um caractere especial, né? Porque o -1 no index of é porque ele não encontrou, né? Deixa eu pegar aqui. Então, -1 ele não encontrou. Diferente de -1, ele encontrou o caractere especial. E agora é só eu fazer aqui o mesmo if, né? Tem caractere especial, eu vou dar o append. Então, pego aqui, coloco aqui e falo que a senha deve conter pelo menos um caractere especial. Beleza. O que mais que eu posso fazer? Beleza, ó, validei toda a minha senha, bonitinha. O que eu tenho que fazer? Se o meu erros.length for 0, significa que a senha foi aceita com sucesso. Então, eu vou dar um print dizendo senha aceita. Só aceita, né? Não precisa botar o com sucesso. Geralmente o pessoal coloca, eu não vou colocar. Senha aceita. Eu dou um break. Pronto, dei break. E agora, eu vou dar um else, que eu vou mostrar o seguinte, ó. Vamos botar assim, ó. Senha inválida. Verifique os seguintes erros. E eu vou botar o meu erros aqui. Perfeito? Ou seja, eu resolvi isso aqui de forma procedural. Então agora eu tenho que fechar o scanner para ele não ficar preso. Então fora do while, eu venho aqui e faço um close. Pronto. Agora que eu resolvi essa atividade, o que eu tenho que pensar, pessoal? Eu tenho que pensar aonde que se encaixa a criação de um método aqui, certo? Então, tudo que eu tenho de validação, por exemplo, olha só, string builder, daqui começam as minhas validações, certo? O que eu posso fazer? Eu posso criar um método, até onde vai as minhas validações. Então, aqui, ó. Beleza? Até aqui eu faço um método, que é onde eu tenho as validações. Então, que método eu posso criar? Deixa eu fazer o seguinte aqui então, ó. Não vou nem testar, porque a ideia aqui não é, tá funcionando, não tá funcionando. A ideia aqui, pessoal, é, como é que eu vou dizer? Mostrar para vocês o pensamento de criação de método. Então, eu vou pegar aqui, vou botar um private static string, validar senha. E ele vai receber a senha. Senha. Pronto. Então, show de bola. Então, vou dar um return aqui de qualquer coisa. O que eu posso colocar aqui dentro desse método? Toda a parte da minha validação. Então, eu venho aqui nesse código, tiro esse string builder daqui, desço tudo até onde termina a minha validação. Show, show, show. Pode ser, né? Posso pegar esse carinha aqui. Vamos lá, vamos pegar tudo. Vamos pegar tudo com command tal. Depois a gente se... Vamos criar uma variável. Resultado validação igual a validar senha da senha. Pronto. Show de bola. Que mais? Venho aqui nesse método e colo aqui. Beleza. Tiro o break, tá? E eu vou começar a construir aqui e ver onde é que tá os meus erros, né? Então eu tenho um scanner aqui em cima. Deixa eu ver o que ele tá dando aqui. Tá, beleza, beleza. O que eu vou fazer aqui agora, gente? Essa validação aqui, ó, vai vir até... Esse método vai vir até aqui, ó. Até aqui, provavelmente. Então, o que eu vou fazer aqui? Tiro daqui. Vamos jogar para cá. Tá, beleza. Vamos retornar a string. Então, vou pegar esse cara aqui e vou retornar a string. Então, ponto to string.
E agora lá em cima, o que que eu vou fazer aqui? Cadê? Aqui, ó. Se esse carinha aqui, ponto exempt, for em branco, senha aceita. Então, break. Beleza. Caso contrário, eu vou pegar o resultado da validação. Assim. Show? Deixa eu ver só os warnings. Isso aqui é de spelling, de tradução. Beleza. Isso aqui. Agora, o que que eu posso pegar e fazer, pessoal? Eu posso entrar dentro deste método validar senha. Vamos lá, validar senha. E pensar em como eu posso quebrar estes métodos em partes menores. Ou seja, aqui eu tenho uma validaçãozinha, né? Então eu tenho aqui, ó, senha.length menor do que 8. E ele dá um erros, dou um append no erro, certo? Essa validação aqui, se eu quiser, eu posso criar um método. Então vamos lá, eu vou vir aqui embaixo e vou criar um método. Static, boolean, tem tamanho válido. Assim. Então, criei o meu primeiro método aqui. Daí eu venho aqui nesse lugar aqui, jogo ele, passo a senha e nego. Pronto. Fiz a primeira validação via método. Agora, o que que eu tenho que fazer? Eu posso criar um outro método para fazer essa validação. Então, copio ela daqui. Vou criar um outro método, que vai ser o private static boolean tem letra maiúscula. Maiúscula. Ele já até botou uma expressão regular aqui para mim, ó. Ele já fez vários aqui. Eu vou aproveitar, mas eu não vou... Como é que eu vou explicar para vocês? Eu não vou usar a expressão regular agora, tá? Depois eu vou usar essas expressões aqui. Então eu vou pegar esse cara, vou jogar para cá. Eu não vou precisar mais dessa variável de controle. Eu simplesmente vou fazer o seguinte, return true e return false. Pronto, ó. Então, achou um caractere de letra maiúscula, ou seja, is uppercase, eu vou já retornar true, senão eu vou retornar false. Então, eu vou pegar esse métodozinho novo que eu criei e vou jogar nesse meu método maior. Então, eu posso apagar isso daqui, colocar aqui e passar a senha. Beleza, é isso aqui. Agora, eu faço isso para os demais. Então, vou pegar esse método aqui, essa funçãozinha aqui, de tem número, vou substituir por esse daqui. Vou tirar o booleano, que eu não preciso mais. Aqui eu vou dar um return true, se ele encontrou um dígito. E aqui eu vou dar um return false. Pronto, tá feito. Deixa eu tirar esse break. Então, tem número, eu já posso usar aqui no meu método principal também. Passando a senha. E agora, se tem caractere especial, eu também vou pegar este método aqui, este processo aqui, e vou substituir aqui no meu processinho, pago, return true, return false. Pronto. Tem caractere especial, senha. Isso aqui. Então, olha só, gente. Eu criei os métodos. Mas o que eu fiz primeiro? Eu fiz a lógica. Eu fiz a lógica tudo dentro do método main. Programei tudo aqui dentro. Daí eu faria um teste, né? Para ver se esse programa rodaria ou não. Porque eu não estou testando aqui, né? Não é o objetivo. Então, beleza, funcionou? Funcionou. Agora eu começo a pensar em quebrá-lo. Então, começo a criar os métodos conforme a codificação que eu fiz. Então, eu criei um método de validar senha, joguei tudo dentro. Testei, funcionou? Funcionou.
Agora eu vou quebrar em partes menores. Vou fazer a validação de tamanho, vou fazer a validação de letra maiúscula, vou fazer a validação de tem número, vou fazer a validação de tem caractere especial. E daí eu crio os métodozinhos aqui. Agora que eu fiz tudo isso e separei as responsabilidades, eu posso começar a pensar em melhorar tudo isso daqui, né? Ah, como é que eu faria para evitar de ficar percorrendo várias vezes? Então eu percorri aqui e percorri aqui, certo? O que eu posso fazer? Bom, tudo isso aqui, ó, eu posso trocar por uma expressão regular. Então eu começo a estudar expressões regulares. Então eu sei que na string 100, ó, eu consigo dar um match passando essa expressão regular, que ele já vai ver se tem uma letra maiúscula. Então você pode começar a estudar já em relação a isso, ó. Ponto, asterisco de tudo que tiver A e Z maiúsculo. Se tiver A e Z maiúsculo, ele vai retornar que teve uma letra maiúscula. Mesma coisa aqui pro número. Então eu posso vir aqui, return o número, certo? Só que o número não é assim, eu acho. Não sei se essa validação funciona, mas poderia fazer assim, ó, de 0 a 9, tá? E aqui, para a expressão regular, a gente poderia fazer a mesma coisa, ó. Return senha.match da expressão regular, que seria essa mesma que a gente usou aqui em cima, porém, aqui dentro a gente passa o nosso conjunto de caracteres especiais. Então, faria assim. Aqui faltou alguma coisa, deixa eu ver. Não estou enxergando Só pegar isso daqui que está aqui, jogar aqui para dentro. E é porque tem que botar algumas barras, né? Ó, por exemplo, aqui eu teria que botar um contra barra, mas eu não sei fazer isso no Mac. Deixa eu ver aqui. Assim. O que mais? Provavelmente aqui eu tenho que colocar contra barra. E é isso. Então aqui eu também colocaria um contra barra. Daí eu teria que ver a combinação certinha, né? Vamos ver se o IntelliJ faz para mim. Aí eu não preciso ficar quebrando a cabeça, ó. Falei que tinha contra barra aqui, ó. Então é sobre isso, tá, pessoal? É sobre isso. A ideia do vídeo aqui foi justamente essa, tá? É comum, falar para vocês que é comum a dificuldade de migrar de uma programação toda ela feita no método main para métodos, e geralmente eu faço assim. Então eu faço a lógica primeiro, monto o programa, testo e depois eu vou quebrando em partes menores. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Um salve aí pro Marcos e se você gostou, curta, compartilha e até o próximo vídeo. Fui!